Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos queridos e amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos indo aí, para o quarto dia de abertura deste propósito de jejum e oração. Estamos basicamente aí na metade, desse propósito, Quantos de vocês estão tendo aí resultados, Está gostando, tendo resultado? Comente aí embaixo. Deixa aí embaixo o seu comentário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Saiba que tudo isso é para trazer uma edificação espiritual para a tua vida, para as nossas vidas, Louvado seja o nome santo do Senhor. O jejum não vai mudar a Deus. O jejum muda a nós, mata a nossa carne, traz para fora, traz a essência do Espírito Santo, ao ponto das pessoas olharem, ser perceptível o brilho do Espírito Santo através da sua face, Então, é isso que é carregar a imagem, a semelhança do Altíssimo, É quando nós carregamos os frutos do Espírito, a presença do Espírito, E isso é palpável diante dos olhos de pessoas que estão em nossa volta. O impacto da influência que nós nos tornamos, isso faz com que pessoas próximas a nós também venham a desejar o mesmo Deus que nós servimos. Então hoje o homem de fato numa consciência ou inconsciência, ele se torna uma peça influente na sociedade, Uma peça que para Deus é fundamental como influência, referência, servo, seguidor, discípulo de Cristo Jesus, ou seja, testemunha de Cristo Jesus. Então quando Deus ele olha para mim e para você e está nessa jornada, nessa busca, nessa perseverança, nessa consagração, ele deposita mais dele sobre as nossas vidas. E o que acontece? A influência que rege as nossas vidas, que é a influência do Espírito Santo, alcança as pessoas que estão padecendo, como a Bíblia diz, não é do que comer nem do que beber, mas sim da presença de Deus. Muitas pessoas elas estão aí sofrendo, elas estão vazias, e ela vê uma alegria que está incumbida sobre as nossas vidas, que é o vinho do Espírito Santo, é o vinho de Jesus, que é o sangue de Cristo que nos cobre. Então eles vão desejar ter aquilo que a gente tem, Então essa alegria maior, ela está no nosso interior, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 11, versículo 16, salvo engano, que quando as raízes elas são santas, os ramos são santos, os galhos, os frutos se tornam santos. Ou seja, as raízes elas não são perceptíveis aos olhos carnais. As raízes não são contempladas do lado de fora da terra, e sim na parte de dentro. Então Deus nos enxerga na parte de dentro do nosso interior, A gente chama o nosso interior de raízes. E quando ela está realmente ligada à verdadeira fonte, ela basicamente vai gerar frutos que são os frutos do Espírito, que Gálatas 5:22 aponta para nós, Já começa dizendo o amor, já é uma dos requisitos que a Bíblia nos apresenta para quem carrega os frutos do Espírito, E segue dizendo longanimidade, benignidade, mansidão, prudência e assim sucessivamente. Amém, queridos? Bom, ontem, na abertura do terceiro dia, eu comecei a falar acerca de uma libertação, de um jovem que ele servia ali a linha do ocultismo, E ele é ativo, Ativo, praticante, exercitante ali da linha do ocultismo, e ele queria se matar. E a mãe dele solicitou um auxílio, Disse: pastor, me ajuda, o meu filho quer se matar, E eu sabia, ela já tinha falado que ele trabalhava nessa linha, mexendo com o ocultismo, Então fui lá auxiliar, Chegando no lar, louvado seja o nome santo do Senhor, eu ali comecei a falar de Jesus, perguntar o que ele estava sentindo,
o que as pessoas também no ambiente estavam sentindo, né? Então é bom você sempre avaliar para entender, né, mediante ao que o Espírito Santo vai te dar como direção, como ponto de partida para trabalhar com a libertação no ambiente. Até porque o ambiente é hostil, é ambiente onde o adversário ele já tinha estabelecido tronos, hierarquias, né? Ele já tinha estabelecido seu ninho, podemos dizer assim, dentro daquele ambiente. Então é diferente você ter uma igreja que ela é consagrada e o território ali pertence a Deus, né? A um território consagrado ali, sempre por oração, né? E tudo mais. Também com os azeites, né? Com os óleos, né? Sempre que você consagra o ambiente, ele fica ali purificado, digamos assim. Amém? Então, a casa em si era um ambiente que não estava purificada, não estava liberta. Então os adversários estavam o quê? Escondidos em vários ambientes, em quartos, camas, né? Forros. Ele esconde em vários ambientes, querido. O adversário ele é sagaz, vamos usar esse termo, né? E no ato que eu comecei a orar por ele, né? Ele tinha ali antes, né? Antes da mãe dele me chamar, pegou até um copo e quebrou na sua própria cabeça, né? Bateu ali na sua própria cabeça, provocando até um corte na cabeça. E foi no médico, foi no hospital e o médico ali deu os pontos, né? Tudo certinho e ele foi para casa. E eu fui depois conversar com ele. Então veja só, o adversário já derramou sangue naquele ambiente. Ele já estabeleceu um nível de força ainda maior. Por conta do quê? Do sangue. O sangue é uma aliança. É uma moeda de troca no mundo espiritual. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas falam disso. Se você for parar para ver, as pessoas que trabalham na linha do ocultismo, eles têm que oferecer sangue para os deuses pagãos deles. Eles têm que oferecer sangue. Eles têm que fazer sacrifício de animal. Muitos que mexem com a linha da magia negra, né? Magia alta, eles fazem sacrifício até de seres humanos. Se você for parar para analisar, veja só, não teve um caso que uma mulher estava cortando os catéteres de crianças dentro de um hospital? Por que será que essa enfermeira, essa pessoa estava fazendo isso? Para que será? Para provocar o quê? Morte dentro do hospital. E o que acontece? O adversário ganha força lá, ganha mais hierarquia dentro daquele ambiente. Hoje são poucas pessoas que querem entrar nos hospitais, querem orar pelos enfermos, querem orar nos hospitais para repreender o espírito da morte. Quantas pessoas entram lá com um sintoma leve e acabam saindo de lá já numa maca morta, num caixão? Já parou para imaginar? Quantas pessoas nesse coronavírus aí não partiram por algumas negligências até então, por conta de ações, intervenções malignas no meio? Já parou para pensar nisso? Pois é, queridos. Né? Mas aquele que é lavado, remido, purificado pelo sangue de Cristo, aquele que santifica, que se separa, não vai passar por isso, né? Então, Deus, ele sempre vai dar o quê? O livramento. Então, quando eu comecei a orar por aquele jovem, no ato que eu comecei a orar, né? Eu não cheguei a imposicionar a mão, né? Eu simplesmente, quando eu abri a boca para orar, ele já manifestou. A entidade já manifestou ali no ato, né? E já perguntou o que eu estava fazendo ali, que ali não era o meu lugar, né? E eu disse a ele que eu fui ali por conta daquela alma. Disse, né? Eu vim aqui porque o Senhor me enviou e por conta também desta alma, né? A Bíblia diz que uma alma vale mais que muitos, até um mundo, né? Então, eu disse para aquele demônio, tinha mais pessoas no ambiente, tinha cerca de umas 5, 6 pessoas no total, acho que 5 pessoas, 6 comigo contando, acho que isso.
No momento que ele manifestou ali, né, eu declarei que ele viesse ali pegar as coisas dele e bater em retirada. Aí ele disse que aquele cavalo era dele, que pertencia a ele, né, falando com essas palavras. E eu disse, olha, pega tudo que é seu e saia em nome de Jesus. Aí ele disse, não saia. Eu disse novamente, saia em nome de Jesus. Ele diz, não saio. Naquele momento, eu disse ao Espírito Santo, Espírito Santo, me dá toda a instrução e me revela o que está acontecendo aqui. Olha só, quando o ser humano, ele tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Lembrando, tá? Uns dias antes, ele tinha manifestado dentro da casa e uma pessoa que foi tentar expulsar lá, apanhou, tá? Apanhou ao ponto de levantar a pessoa pelo pescoço na parede, né? E naquele ato da libertação, que ali eu estava presente, ele colocou as garras para trás, amando, né, sobre a autoridade de Cristo que está sobre a minha vida, colocou as garras para trás e ficou parado, sem nenhum movimento. Eu ordenei, fique quietinho, parado, em nome de Jesus. E quando eu disse sai, ele disse não sai. Sai, não sai. Eu disse, Espírito Santo, me revela o teu desejo, de que forma, de que maneira, e mostra como eu devo agir nessa libertação. Por isso que eu falo, se você não tem comunhão, não é receita de bolo. Você tem que ter comunhão, querido. O Espírito Santo tem que abrir a tua mente ali, abrir a sua visão, te mostrar o que está acontecendo. É uma guerra espiritual muito grande. Então naquele momento o Espírito Santo abriu minha visão. Quando ele abriu minha visão, irmãos, eu via como se fosse um arco-íris mais negro, né? Eu chamo de cordão umbilical. Era um cordão que era ligado no rapaz e ele estava indo na direção do líder sacerdotal da linha espírita, né? Ele era da linha do espiritismo, né? Então não vou citar muito detalhe aqui, amém? Então ele estava interligado, ele tinha uma aliança com o sacerdote, com o líder dele lá espiritual, né? Então dele saía o quê? Um cordão umbilical e ia para onde? Para o líder dele, para o pai de santo dele, né? E naquele momento eu falei, Espírito Santo, o que você deseja que eu faça? Porque eu estava vendo ali, ele abriu minha visão, eu vi os demônios vindo por esse cordão como se fosse um arco-íris mais negro, sabe? Ele vinha de lá do líder dele e repousava sobre ele. Ficava assim, ó, entrando muitos demônios, irmão. Muitos demônios entrando no corpo dele. Eram muitos. Eram legiões. Aí naquele momento o Espírito Santo disse assim, ó, unja as janelas e as portas. Peguei o óleo, estava no meu bolso, ungi as mãos, fui sobre as janelas e as portas, ungi e determinei que nenhum demônio tivesse o acesso de fora para dentro. Veja só, eu determinei que nenhum demônio tivesse acesso de fora para dentro. Veja só, é por isso que a gente tem que entender que da nossa boca procede palavras de vida, de morte, de autoridade. Através das palavras, trabalhando juntamente com a fé, você traz a existência das coisas. É bom você saber disso. Então naquele momento eu declarei, né, que os demônios saíssem. Eles não saíram, que o Espírito Santo me direcionou a ungir a casa. Eu ungi a casa normalmente. O Espírito Santo disse assim, tem pessoas aqui no nosso meio, o Espírito Santo disse, que está alimentando o adversário com a dúvida. Com a dúvida não, com o medo, perdão. Tinha pessoa com medo, pessoas do nosso meio lá que estava com medo. O medo alimenta Satanás. Veja só,
O medo alimenta o adversário. Aí o que o Espírito Santo me deu de direção? Faça um cordão humano, pegue nas mãos um do outro e faça um círculo. Todo mundo deram as mãos e fizeram um círculo em volta desse rapaz. E naquele momento eu disse, olha, ninguém ora, somente eu. Quando eu determinei que aquele demônio saísse, ele caiu de joelho. Ele já caiu de joelho, né? Ficou um pouco irado ali, que ele deu um murro assim no chão, ó. E ele falou, eu saio, mas eu vou voltar. Eu falei, eu decreto que vocês não retornem. Saiam todos de uma vez, do primeiro ao último, do menor ao maior. E saiu. E aquele jovem, ele recebeu a libertação, né? Então, uma coisa que é bom eu frisar é que é muito importante a gente saber que espíritos malignos, eles não transpassam a parede. Espírito maligno, ele entra por locais, digamos assim, vazão de ar, portas, janelas. O espírito maligno, ele pode entrar por uma janela, por uma porta. Tem que ter uma vazão de ar, uma passagem. Guarde bem isso, né? Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, vai dizer que quando Deus, ele dá a ordem, né, para que o povo viesse ungir os umbrais da porta, porque o espírito da morte iria passar. As casas que tivessem ungidas, o espírito não ia entrar. Por que o espírito não entrou pelo telhado? Né? Por que o espírito não entrou, transpassou pela parede? Porque havia o quê? A marca. Havia ali o sangue. Então, quando nós ungimos o óleo, nós determinamos ali que pelo ato de fé com o óleo, criamos chamamos essa fé a existência e ungimos os umbrais das nossas casas, o adversário não entra. Ele não entra, né? Então, o inimigo, ele não entrou naquelas casas que estavam ungidas. Por quê? Porque havia uma demarcação de ponto naquele ambiente. Então veja só, o adversário, o Espírito Santo havia me revelado que o adversário tinha avisado o líder desse rapaz, que estava vendo o que? Uma guerra espiritual, e estava vendo uma luta espiritual. Então, irmãos, olha a importância de andar preparado. Veja só, o líder dele acendeu 2 velas. Ele acendeu 2 velas. Por que ele acendeu as 2 velas? Portais espirituais. O adversário, na hora e ele viu que a guerra iria acontecer naquele ambiente, na vida desse jovem, que ele ia receber a libertação, ele já avisou o líder sacerdotal dele para acender 2 velas. Agora, eu te pergunto, você sabe por que o diabo pediu para acender 2 velas? Falo ou não falo aqui? Querido, isso aqui são revelações que você nunca vai ouvir aí em qualquer lugar. Isso aqui é experiência, querido. Tem tanta experiência. Posso contar para vocês? Então tá, vou contar. Vamos lá. Por que 2 velas, pastor? A primeira, para os demônios do líder, e a segunda vela para os demônios do jovem. Foram 2 velas, uma para os demônios do líder e outra para os demônios do jovem. A vela é um portal no mundo espiritual, é uma janela. Então os demônios que estavam à frente do líder deles, tanto do pai de santo dele quanto dele,
os demônios que estavam na frente, agora eles se uniram para intentar o que? Resistência, para ganhar força no mundo espiritual e aquele jovem não receber a libertação. Tem pessoas que passam 2 dias expulsando demônio, 2 dias, passam 10 horas expulsando demônio e não expulsa. Por quê? Por que você acha? Tira suas conclusões. Tem que ter instrução, querido. Vida com Deus de santificação, você vai receber todo o respaldo, toda a instrução do Espírito Santo. E Ele vai te instruir de que maneira você deve agir para você poder estancar o mal pela raiz. Então, aqueles demônios que estavam, alinhados com o sacerdote e o filho de santo dele se uniram, os dois, naquele cordão. Só que quando eu ungi a casa e determinei que não entrasse mais, eles perderam força. Quando eles perderam força, aquilo que já estava sobre o rapaz, eu ia enfraquecer de que forma? O Espírito Santo me direcionou. Através do círculo de pessoas com as mãos dadas. Mas pastor, por que as pessoas? Por que o Espírito Santo mandou você fazer com que as pessoas viessem dar as mãos? Porque havia pessoas que estavam com medo ali no nosso meio. E o adversário se alimenta do medo. Ele ganha força no medo. Por quê? Baixa frequência. No ato que o homem ele começa a ter medo, o adversário ele começa a ganhar força. Então a Bíblia diz para andar o quê? De 2 em 2. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Um cordão de 3 dobra é muito mais resistente. Então, quando você une as pessoas, dá as mãos, aquele que está fraco, caído, com medo, ele passa agora a ter mais fé. Nessa união, entre as pessoas ali no círculo de mão dada, trouxe aquela pessoa que estava mais fraca o quê? Força. A Bíblia diz: aonde nós colocarmos as nossas mãos, abençoado será. Então, nós, unindo ali a fé, unindo a fé que estava sobre a vida de todos ali, eu bloqueei as pessoas que estavam com medo, porque o adversário estava querendo ganhar força para permanecer ali. Então, libertação não é só pôr a mão na cabeça e dizer: sai, demônio. Você tem que saber a causa, a raiz. O que adianta você cortar uma árvore e deixar o tronco, a raiz? Vai crescer. As raízes, elas vão fazer o quê? Vão ganhar força, vão ressurgir novamente, vão voltar novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, por isso que é importante, eu falo para vocês, irmãos, busquem ter uma vida de consagração. Aqui, irmãos, eu pego no pé dos jovens, das pessoas, eu coloco todo mundo para consagrar. O povo tem que viver uma vida de consagração. Aí alguns vão falar assim: pastor, mas espera aí, Espírito não cruza a parede? Então por que Jesus ele cruzou a parede após a ressurreição? Por que Jesus cruzou a parede, irmãos? Jesus, quando ele ressuscita, a Bíblia vai dizer que ele tem um corpo glorificado. Depois vocês leem lá em João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19. Jesus ele tem um corpo glorificado. Ou seja, ele agora é onisciente, onipresente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E sabe o que é melhor nisso, em tudo isso, louvado seja Deus? É que a Bíblia vai dizer que nós também teremos um corpo glorificado como o de Cristo Jesus, Então, irmãos, as trevas não têm esse acesso de cruzar a parede. As trevas não têm essa capacidade. Deus não deu essa capacidade para esses espíritos imundos transpassar paredes. Então ele tem que ser invocado, Eles têm que ele tem que ter objetos
pontos específicos para chamar eles, né, para ambientes, né? Então, tem pessoas, olha só, teve uma pessoa, eu acho que eu contei isso já, né, que tentou entrar no estabelecimento, né, no estabelecimento que eu tenho, e no ato que a pessoa tentou entrar, e eu já tinha orado ali, ungido as portas, a pessoa tentou entrar trajado com algumas vestes, com coisas, né, que eu não vou ficar levando aqui muito adiante, vocês entendem. A pessoa, no ato que foi dar um passo para entrar no primeiro degrau da porta, caiu para trás. E ali pediu para uma criança entrar e comprar algo que precisava. Mas por que disso, pastor? Porque justamente as próprias entidades que regem a vida daquela pessoa impossibilitou aquela pessoa de entrar pelo simples fato de haver o quê? Uma autoridade sobre o ambiente. Quando a gente determina que ali está ungido, selado e que o mal não tem acesso, eles têm que respeitar. É muito sério isso. Muito sério isso. Então, guardem isso, tá? Espíritos não cruzam parede. Depois vocês vão ler lá em Lucas 24:39, né? Quando Jesus, ele após a ressurreição ali, ele aparece para Tomé, né? Tomé tá meio duvidando de que Jesus havia sido ressuscitado, e o próprio Jesus aparece para ele e diz: Tomé, vem cá, olha só, toque no furo das minhas mãos, olha para os meus pés. O próprio Jesus diz para ele: sou eu mesmo, Tomé, sou eu mesmo, pois me vedes em espírito, perdão, eu vou pegar aqui na Bíblia, vamos lá, Lucas 24:39, Lucas 24, cadê? Lucas 24. Achamos 39, vamos lá, 38. Jesus diz assim, ó, para ele, ó: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Versículo 40, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Olha só, e ele comeu na presença deles. Então Jesus, ele cruza com as portas fechadas, o ambiente adentra, ainda senta, come, ainda pede para tocar. Então o corpo glorificado que nós teremos será dessa forma. Pastor, onde fala que nós teremos também esse corpo glorificado? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. A Bíblia vai dizer que nós teremos um corpo glorificado. A Bíblia vai dizer lá nesse texto que a nossa cidade está no céu, aonde também esperamos o Salvador, que é quem? O Senhor Jesus Cristo. E aí o texto vai seguir dizendo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então nós vamos ter um corpo glorificado, queridos. Isso é muito maravilhoso, isso é muito bom. Louvado seja Deus, né? Então guarde essas instruções, né? Pessoa vai fazer uma obra de libertação, vai para uma obra de libertação, não leve pessoas desconcertadas, pessoas com medo, tá? Demônios, eles saltam de pessoas para pessoas, né? Eu vou contar depois um caso para vocês de duas jovens que o demônio, né, saltou de uma para outra,
Às vezes as pessoas elas não têm tanto entendimento e elas acham que o mundo espiritual é brincadeira. Não é brincadeira. O mundo espiritual é muito sério, irmãos. Muito sério mesmo. Temos que andar na linha, né? Andar com os olhos da fé. Louvado seja Deus. Amém? Não ande com pessoas assim desconcertadas que não querem nada com Deus, tá? A influência é contagiosa. A influência ela é contagiosa, tá? Porque o medo ele impõe divisão. Casa subdividida, isso dificulta até Deus trabalhar. Então nós temos que ter a instrução, a direção por parte de Deus, tá? Eu lembro, não sei se eu falo, hoje já estamos indo para quase 30 minutos, né, de live. Não sei se eu falo agora ou se eu deixo para falar na próxima abertura, né, do quinto dia. Eu acho que eu vou falar mais de experiências no quinto dia. Eu vou falar do que aconteceu com duas jovens irmãs e vou falar também, vou revelar segredos que o Espírito Santo me revelou, tá? Eu vou revelar segredos que o Espírito Santo me revelou, que me mostrou, e vai servir para a tua vida, você que mexe com libertação de grande valia. Amém? Bom, vamos para a oração. Já estamos indo aí para 30 minutos, né? 30 minutos de live. Louvado seja Deus. Queridos, compartilhe as lives, né? Envie aí para bastante pessoas. Compartilhe, envie para a gente alcançar o maior número de almas. Vamos tentar bater o mais rápido possível 1000 inscritos para a gente começar a fazer as lives ao vivo, né? Aí a gente começa a fazer as lives ao vivo, interagem juntos. Assim eu tiro as dúvidas de vocês, interajo com vocês, né? Louvado seja Deus. Tem muita coisa aí para passar, tem muita informação aí para mim poder dividir com vocês. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos para a oração? Vamos para a oração nesse momento, tá? Depois eu vou falar mais de algumas coisas espirituais. Aquilo que Deus permitiu eu falar, eu vou passar para os irmãos aqui. Amém? Aquilo que Deus ele permitir, ok? Eu vou ir falando conforme Deus vai dando a instrução, até o que eu posso falar. Amém, queridos? A gente tem que ser prudente e agir tudo dentro da vontade de Deus, né? E não buscar fazer as coisas para fama, para sucesso. Não é isso que a gente visa, não. A gente visa ganhar almas para Jesus, ser obediente e ganhar almas, tá? Então, a obediência, né? Louvado seja Deus, faz com que a gente prospere diante dos olhos de Deus, né? Melhor obedecer do que sacrificar, a Bíblia vai dizer, né? Então tem pessoas que querem a glória para si, né? Então não é isso que a gente busca, tá? A gente busca a glória para Deus, exaltar o nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, tá? E uma coisa que eu quero deixar clara, irmãos, é que a trindade de Deus é algo muito importante, tá? O sacrifício de Jesus, né? A misericórdia de Deus e o trabalho que o Espírito Santo ele exerce sobre essa terra, isso é uma trindade indispensável na vida de todos nós. Interaja, irmãos, peça a Deus para poder cada dia mais te alimentar com o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para poder abrir os teus olhos, os seus ouvidos, para que você possa avançar na fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Peça ao Espírito Santo, ele está, irmãos, a todo momento à disposição de todos nós. Louvado seja o nome santo de Deus, ele está aqui, ó, sobre a minha vida, está aí também sobre a tua vida. Alimente isso. Aquilo que você alimenta é aquilo que você vai se tornar. Aquilo que você trazer como prática é aquilo que você vai criar raízes. A Bíblia vai dizer que se os seus olhos forem bons,
o seu corpo irá reluzir, transparecer luz. Mas se seus olhos forem maus, vira trevas. Então que os seus olhos se tornem olhos divinos, santos, para contemplar, visionar, para manter o foco somente em um alvo, Jesus. E na medida que você se apega a isso, você passa agora a ser alimentado pelo céu. Você passa agora, louvado seja o nome santo do Senhor, a ser justificado pelo céu, pelo próprio Deus. Ele agora toma suas dores, ele é a sua justiça. Ele agora é o seu juiz, é o seu advogado, ele é o seu defensor. Então, arranca do seu coração a tristeza, a angústia, a raiva, a vontade de vingança. Isso não é de Deus, não alimenta isso na tua vida. Coloca isso na tua mente, não deixa Satanás manipular tua mente. Amém? Glória a Deus, aleluia Jesus. Então nós vamos para a oração. Glória a Deus, aleluia Jesus. Vamos para a oração nesse momento. Peço que vocês fechem os teus olhos e vamos para a oração. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de aqui estarmos, Pai, unido mais uma vez diante do Senhor e da Tua santa presença, Pai. Queremos Te pedir, Pai, com a Tua mão poderosa de graça e de poder, que o Senhor venha nos cobrir nessa noite, Pai. Colocar sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade, o calçado na preparação do Teu Evangelho na paz, Pai. O capacete, Pai amado, da salvação estabelecido sobre a nossa mente, ó Pai, blindando, ó Pai, de todo ataque, de todo dardo inflamável do vil tentador. Senhor, todas as orações malignas que intentam contra nós, Senhor, nas tendas do mal, nas tendas do adversário, Senhor, toda manipulação maligna, Pai, que intenta a todo instante quebrar a resistência a qual nós construímos no Senhor através da Tua palavra e do relacionamento, através da oração, do jejum, da santificação, nós determinamos, Pai, que todas as resistências se percam nos ares e volte para o abismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua glória venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, cada dia mais descer sobre nós, do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo a nós, Senhor, o alimento divino para uma vida eterna e uma eternidade para com o Senhor, Pai. Não estamos aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, fazendo da Tua palavra, do Teu Evangelho, troca e barganha, Pai. Estamos aqui fazendo o ID para poder proclamar o ano aceitável do Senhor, para declarar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a justiça do Senhor, para libertar os cativos, os oprimidos, aqueles que estão, Senhor, presos nas garras do vil tentador, Pai. Queremos diminuir para que o Senhor cresça, e através das nossas vidas, nós, como testemunha do Senhor sobre essa terra, venhamos cada vez mais honrar o Senhor, Pai. Sermos boca do Senhor sobre essa terra, Pai, ao ponto, Senhor, meu Deus, de nos tornarmos uma influência divina e santa do Senhor, porque nós somos servos, nós somos discípulos, nós somos verdadeiros adoradores, nós somos, Pai amado, filhos, somos co-herdeiro dessa graça do nosso Jesus, do nosso Salvador, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai amado, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. E declaramos, Pai amado, na autoridade do nome santo do Senhor, Pai, que vai quebrando as fortalezas malignas que intenta contra as nossas vidas, Pai. Começa a entrar em concordância, igreja. Começa a entrar em oração, concordando. Peça a Deus para quebrar todas as raízes malignas, toda resistência maligna contra a tua vida. Determina aí, ó, que você e a sua casa servirá ao Senhor. Você e tua casa irá servir ao Senhor. Nós declaramos, ó Deus, nós
nós, Pai amado, ligamos, Senhor, na terra e no céu, através das palavras de vida eterna. Eu e a minha casa, nós e a nossa casa, serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. E nós declaramos que Satanás pega a tua bagagem, bate em retirada e volte para o abismo e fique trancafiado para uma eternidade até o retorno do juízo do nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você coloca a mão na tua cabeça e declara: em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Amém, queridos? Glória a Deus. Quarto dia deste propósito aberto para a honra e glória do Senhor. Vamos ficando por aqui. Que a santa e gloriosa paz do Senhor esteja sobre todos vós, e aguardo vocês amanhã às 15 horas para a entrega deste quarto dia. Amém? Não esqueçam de comentar, não esqueçam, tá? De curtir, de compartilhar esses vídeos. Vamos aí alcançar o maior número de pessoas, bater 1000 inscritos quanto antes, para a gente fazer as lives ao vivo. Amém? Deus abençoe a todos vocês, e soldados e generais avantes em nome de Jesus. Tchau, tchau.